Olá, eu sou a Veri, professora de gramática da plataforma do Professor Ferreto, e nesta aula nós vamos falar especificamente sobre as regras de acentuação das palavras oxítonas. Bom, e o que seria então uma palavra oxítona? Para começo de conversa, ela precisa ter mais de uma sílaba, porque se ela tiver só uma, ela não vai ser classificada como oxítona, ela vai ser chamada de monossílaba. E aí ela pode ser uma monossílaba átona ou tônica, né? Tem vídeo disso aí, inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais, tá? São as regras de acentuação das monossílabas, belezinha? Bom, então, tendo mais de uma sílaba, será oxítona aquela cuja sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, sendo a última. Por exemplo, maracujá. Quando a gente pronuncia a palavra maracujá, a sílaba mais forte é a última, ok? Então, é um caso de oxítona. Acarajé, mesma coisa. Camelô, idem. Chapéu, também. Então todas as oxítonas são acentuadas? De forma alguma, tá? O que aconteceu aqui é que nos primeiros exemplos nós temos oxítonas com terminações que definem as regras de acentuação. Todavia, abajur é uma oxítona e não tem acento, assim como Nobel, diferentemente do que muita gente pronuncia, a pronúncia correta é prêmio Nobel, não é prêmio Nobel, ok? Então, Nobel é uma oxítona também. Com relação às regras de acentuação, quando que as oxítonas vão receber acento? Se vocês notaram, né, nos exemplos anteriores, maracujá, né, camelô, né, a gente viu que eram palavras acentuadas. Por quê? Porque a gente vai acentuar as oxítonas terminadas em A, E, O, ditongo aberto é o EI, OI e ainda em, né, e o plural ens, ok? O que tem aqui, né, que a gente já viu se você assistiu ao vídeo das monossílabas tônicas. Notem que as primeiras regras são idênticas. Da mesma maneira que acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, ditongo aberto é o EI, OI, as oxítonas também. Então a gente só fez aqui um acréscimo, né? Então, além das regras lá das monossílabas tônicas, a gente ainda vai acrescentar aqui o ens, beleza? Então, temos acento aqui, por exemplo, em cajá, pará, sofás, ipês, manganês, rapé, cipó, cocô, tá? Coco não tem acento, mas cocô tem, beleza? Após. E os ditongos abertos. Aí, para quem não se lembra, o ditongo ocorre quando temos na mesma sílaba um encontro vocálico. A gente tem vogal e semivogal na mesma sílaba. Mas notem que a regra define a acentuação dos ditongos abertos. O que é isso? É literalmente uma pronúncia aberta. É quando você abre a boca para poder falar esses ditongos. Notem a diferença, ó, entre lençóis. Percebeu a boca abrindo? Ó, lençóis. Mas quando eu falo corações, percebeu a boca fechada? Lençóis, corações. Então aqui eu não tenho um caso de ditongo aberto, beleza? No corações, mas no lençóis eu tenho. E se você pensou assim, uai, mas tem acento em corações? O tio não é um acento. O tio é um sinal de nasalização, tá? Ele indica que a pronúncia aqui é anasalada, ou seja, o som, além de sair pela boca, também sai pelo nariz, beleza? Mas tio não é acento, ok? Além aqui, então, né, do chapéu, anéis, herói, que são casos aí de ditongos abertos, eu, ei, oi. A gente também vai colocar acento no recém, alguém, refém, parabéns, reféns, né, no plural,
nens, tá? Porque todas elas têm essas terminações que determinam a acentuação das oxítonas, beleza? Então, no singular ou no plural, as terminações a, e, o, de tongo aberto, el, ei, oi, em e o ens, que é o plural, vão receber acento se você tiver palavras oxítonas, ok? Bom, uma coisa aqui importante, né? Na verdade, a gente vai falar sobre algumas coisas importantes. Primeiro, sobre as acentuações dos verbos que são derivados do ter e do vir. O que vai acontecer com esses verbos, tá? Eu estou falando aqui de verbos tipo contém, intervém, tá bom? Tá vendo que a gente tem aí derivados, né? Que é conter, intervir, beleza? Então, se o verbo termina aí com ter ou com vir, significa que eles são derivados, beleza? A questão é que na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, né, a gente tem aí no presente palavras oxítonas, né? Então, intervém, a sílaba mais forte é a última, é oxítona, ok? Entretém, a sílaba mais forte é a última, é oxítona, beleza? Só que vai haver uma diferença no tipo de acento se você está no singular ou no plural, beleza? Então, todos os derivados do ter e do vir, na terceira pessoa do singular, vão receber acento agudo, que é o risquinho, beleza? E na terceira do plural, vão receber o circunflexo, aquele chapéuzinho. Então, notem nos exemplos, ó. A humorista detém a atenção do público, é uma oxítona terminada com em, é por isso que o acento é obrigatório. Mas por que foi acento agudo? Porque eu tenho aqui, ó, um sujeito que está no singular, é a humorista, beleza? Mas notem aqui na parte de baixo, ó, as humoristas, aí eu vou ter detém com acento circunflexo. Não há nenhuma diferença na pronúncia, o que às vezes pode ser um dificultador, tá? A gente fala do mesmo jeito, mas na escrita o singular tem acento agudo e o plural tem acento circunflexo. Mesma coisa com os demais, ó. O vidro contém, é singular, acento agudo, mas os vidros contêm acento circunflexo. A sua ideia não me convém, porque é a sua ideia no singular. Todavia, as suas ideias não me convêm com acento circunflexo. Por que você não intervém? O sujeito é o você, né? Singular. Mas, porque vocês não intervêm com acento circunflexo, ok? Com relação à regra, é a mesma. Nós vamos acentuar as oxítonas terminadas com em, é M. A grande questão aqui é que o tipo de acento pode ser diferente se você está no singular ou no plural. Tudo certo? Próximo, atenção aí, ó, um caso específico. A gente vai ter que acentuar, né, como regras de oxítonas, aquelas terminações, né, a, e, o, de tongo aberto e os plurais, em e ens, mas a gente tem um caso aqui específico, que é o caso do hiato. O que é isso? A própria palavra hiato é um exemplo de hiato. Por quê? O hiato ocorre quando a gente tem na palavra um encontro de duas vogais. Então, na palavra hiato, você tem a vogal I e a vogal A. Só que é hiato porque se eu separo isso aqui em sílabas, eu vou ter uma vogal de um lado, a outra vogal do outro. Então, as duas vogais que estavam juntas na palavra se separam na hora da separação silábica. É isso que se chama hiato, ok? Então, sa, u, de, hiato, a, sa, i, hiato, ok? São palavras que tinham o encontro ali das vogais, mas a separação silábica faz com que essas vogais fiquem em sílabas diferentes, tá? Com relação às oxítonas, notem que a gente não tinha lá nas regras a acentuação de oxítonas terminadas em i e u, né? E de fato, a gente não acentua sa, si, a gente não acentua urubu,
né? As oxítonas terminadas com I e U não são acentuadas, exceto se você tiver um caso de hiato, ok? Então, o caso especial aqui de acentuação das oxítonas é vou acentuar o I e o U, né? De oxítonas, né? Quando eles estiverem aí na última sílaba, desde que, primeiro, seja um caso de hiato. Se não for, esquece, tá? E segundo, além de ser um hiato, eu preciso de que essas vogais estejam ou sozinhas na sílaba, como é o caso de açaí, o I fica sozinho, ou no máximo acompanhados da letra S. É o caso, por exemplo, de baús. Eu tenho o U acompanhado da letra S. Qualquer outra letra não tem mais acentuação acontecendo, tá? Então notem, a gente coloca o acento no açaí. Primeiro, por ser um caso de hiato. Segundo, porque o I está sozinho na sílaba. País. Novamente, ó, é um caso de hiato e agora o I só está acompanhado da letra S, tá? Itaú. Tem o U sozinho aqui no caso de hiato. Baús. Tem o U acompanhado do S em um caso de hiato. Sozinho ou com a letra S. Portanto, diferentemente do que muitas pessoas acabam fazendo, juiz não tem acento, nunca teve. Não coloque acento em juiz, não coloque acento em raiz. São duas palavras que eu vejo por aí, né, acentuadas de forma equivocada, tá? Por que que não tem acento? Apesar de ser um caso de hiato, porque de fato, ó, tem o U numa sílaba e o I na outra, né? Tem o A numa sílaba e o I na outra. Mas o que que aconteceu aqui? O I, nesse caso, não está nem sozinho, nem acompanhado da letra S. Ele está acompanhado da letra Z. Aí não tem acento, tá? Raul é um caso de hiato? Sim, mas tem a letra L. Ruim é um caso de hiato? Sim, mas tem a letra M. Beleza? Não vai colocar acento, então, nessas palavras. Tudo certo? Notem aqui, se não for hiato, aí você não precisa nem cogitar, tá? Urubu, caju, aqui, caqui, angu, saci. Essas palavras não podem ser acentuadas, porque, via de regra, não acentuamos as oxítonas terminadas em I e U, a não ser que essas vogais estejam sozinhas ou acompanhadas da letra S, tá? Cuidado ainda, né, com algumas diferenças que você pode ocasionar por acentuar ou não uma palavra, né? Uma coisa é você ter a palavra paz, que é monossílaba, tá? Só tem uma sílaba. E nesse caso aqui, ó, a gente tem um encontro vocálico na mesma sílaba. O A e o I estão juntos aqui, eles não vão se separar, tá? Diferentemente de país, né? Estavam juntas na sílaba, mas ocorreu aqui um hiato, né? Em paz, a gente tem um ditongo, que é quando esse encontro acontece na mesma sílaba. País é hiato, né? A mesma lógica com sai, que não tem acento, né? A gente tem aqui um monossílabo, beleza? E aqui é um ditongo, não é hiato, diferente de sair. Aí acontece o hiato. Ele sempre sai às 14 horas, não tem acento, mas eu saí às 14 horas. Aí o acento aparece. Fechado? Próximo, atenção. Temos aqui um caso de acento diferencial, né? Lá nas monossílabas a gente também tinha, né? Então tinha que diferenciar o por verbo do por preposição, estão lembrados aí, né? Tem lá o tem no singular e o tem no plural, vem no singular, vem no plural, enfim. Aqui a gente tem, né, a diferenciação dos porquês, tá bom? Que também apareceu lá nos casos das monossílabas. A gente teria, né, como regra, a necessidade de acentuar oxítonas terminadas em E. Né? A palavra porque junto, né,
é uma oxítona terminada em E. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o acento vai, inclusive, interferir na classe gramatical, nos usos desses porquês. Então, especificamente sobre a palavra porquê, a gente não pode só pensar assim, opa, oxítona terminada em E, vou colocar acento. Não, tá? O porquê junto não vai receber acento quando se tratar de uma conjunção, tá? Que é o primeiro aqui, ó. Nesse caso, a gente pode ter uma conjunção explicativa ou uma conjunção causal. Se você não quiser esquentar muito a cabeça com essa diferença, não é necessário, tá? Por quê? Porque as ideias de explicação e de causa são ideias muito próximas e porque não faz diferença se é causa ou se é explicação, sempre vai ser o porquê junto e sem acento. O que você pode usar aqui de macete é que esse porquê junto e sem acento sempre vai ser sinônimo de pois, de já que, né? Que também são conjunções com o mesmo valor semântico. Então, ele não veio porque foi ao médico, ele não veio pois foi ao médico, ele não veio já que foi ao médico. Sempre que essa troca for possível, é porquê junto e sem acento, tá bom? No caso agora do porquê junto com acento, você vai ter um substantivo. Sendo o porquê um substantivo, normalmente ele vai vir acompanhado de classes que podem se relacionar com o substantivo. Aqui, por exemplo, a gente tem um artigo acompanhando esse porquê, né? Mas poderia ser um pronome, poderia ser um numeral, poderia ser uma locução adjetiva ou um adjetivo. O macete aqui é você saber que dos 4 porquês, ele é o único que pode ir para o plural, porque sendo ele um substantivo, substantivos a gente pode colocar no plural. Então, da mesma maneira que eu poderia dizer não sei o porquê de ele ter faltado, também ficaria ok dizer não sei os porquês de ele ter faltado, tá? Se você quiser aí reforçar os seus conhecimentos sobre os usos dos porquês, tem isso na plataforma, tem aula lá específica sobre os usos dos porquês, vale a pena dar uma olhada, tá? Belezinha aqui então? Bom, passando agora para mais uma atenção, mais uma coisinha para vocês ficarem de olho, tá? Muita gente se equivoca na hora de acentuar as palavras quando a gente tem esses casos aqui, ó, os verbos acompanhados dos pronomes. Muita gente se equivoca, talvez por pensar que isso aqui é uma palavra só. Quando você fala chamá-lo, você tem uma palavra só. Só que na verdade não. Chamá-lo é a união do verbo chamar com o pronome o. Só que por uma questão de regra gramatical, sempre que a gente coloca os pronomes o, a, os, as, depois, tá? De terminações R, S e Z, a gente sempre vai fazer uma coisa. A gente vai cortar, tá? Não existe isso aqui, ó. Eu vou chamar o. Isso não faz o menor sentido, tá? Para as regras aí, será necessário fazer o seguinte. A gente vai primeiro eliminar esse R, tá? Se fosse S ou Z, mesma coisa. Então, terminou em R, S, Z. Vai colocar o A, os, as na frente, né? Os pronomes. Corto esse R, S, Z e acrescento a letra L. Só que veja o que aconteceu. Quando eu tinha a palavra chamar, isso aqui é uma oxítona terminada em R e a gente não tem regra mandando colocar acento em oxítona terminada em R. Não tem acento em amor, não tem acento em favor, não tem acento em chamar. Mas notem que por regra esse R não teve que ser eliminado e aí, em vez de ter uma oxítona terminada em R, eu passei a ter uma oxítona terminada em A. Eu não sou obrigado a colocar acento nas oxítonas terminadas em A? Pois é, o acento vai ter que ser colocado. Por isso, o correto é chamá-lo, com acento no A. A mesma coisa se você tiver a terminação E ou O, né? Então, no caso do convencê-las, o que é convencê-las? É convencer
mais as. E aí, mesma lógica, né? Não existe convencer-as. Eu vou convencer-as a vir comigo. Não tá vendo que não faz nem sentido, né? A pronúncia fica péssima. O que teve que ser feito, então? Bom, terminou em R, vou cortar esse R, preciso acrescentar um L, e aí passei a ter o quê? Uma oxítona terminada em E. Vai ter que ter acento, né? Nesse caso, o acento é circunflexo porque o som é fechado. A gente não fala convencê-las, a gente fala convencê-las. Por isso, circunflexo. Tranquilo? Com o compor, né? Mesma coisa, tá? A lógica aqui não muda. Compô-la é compor mais a. Não existe compor-a. O que eu vou ter que fazer então? Vou arrancar este R, vou acrescentar um L e nesse caso virou oxítona terminada em O. Acento obrigatório. Tranquilo? Por isso, chamá-la, convencê-las e compô-la tem que ter acento. Ainda, se você tiver um verbo terminado em I, ok? Que é uma das possibilidades, né? A gente tem verbo terminado em ar, ir e o or, né? Que são todos derivados do por. Essas são as terminações. Então, tem verbo terminado em ir, né? Se tem verbo terminado em ir, na hora em que eu tirar o R, ele vai ser terminado em I. Só que aí o que vai acontecer? Você só vai colocar acento se for hiato, beleza? Mesma lógica. O I, o, de hiato, sozinhos ou acompanhado do E, estão lembrados? A mesma coisa vai valer aqui para o verbo. Então, por que eu preciso do acento em construí-lo? Porque construí-lo era construir mais o. Só que terminou com a letra R, eu venho aqui e tiro. Coloco um L. Só que por que eu vou ter que ter acento? Porque é hiato, é construí-lo. É hiato e o I ficou sozinho. Portanto, construí-lo precisa ser acentuado. Por outro lado, eu não posso colocar acento em segui-lo. Por quê? Porque não é hiato. Você só tem aqui no segui-lo uma terminação em I, mas não recebe acento porque não é hiato. Se você não põe acento no saci, no aqui, você também não coloca acento no segui. Mas se você põe acento no açaí, né? No saí, do verbo sair, você também vai colocar acento no construí-lo. Fechado? Para ver se isso tudo aí tá ok, bora fazer uns exercícios, né, para esse conteúdo ficar bonitinho aí na cabeça. Vamos lá, vamos acentuar as oxítonas, caso seja necessário. A palavra Luiz, terminada com S, vai receber acento? Vai, pelas regras, tá, gente? Se por um acaso você se chama Luiz com S e o seu nome não tem acento, é porque você foi registrado desse jeito e aí a gente só vai ter que aceitar, beleza? Mas se fosse para analisar regra de acentuação, por que Luiz com S recebe acento? Hiato, né? Luiz é um caso de hiato e veio acompanhado da letra S. Então era para ter acento. Por outro lado, o Luiz com Z já não tem. Por quê? Porque apesar de ser hiato, o I está acompanhado da letra Z. Olha que beleza. Luiz com S tem acento. Luiz com Z não tem. Isso para as regras de acentuação, tá, gente? Olha aí como você foi registrado e respeite isso, por favor, tá bom? Sobre juiz, esquece. Não tem acento da mesma maneira que Luiz com Z não tem. É hiato, mas o I está acompanhado da letra Z. As, acento, né? Oxítona terminada com as. Indu, não. Oxítona terminada em U, mas não é caso de hiato, não pode ter acento, beleza? Hotéis, acento, né? Oxítona terminada em ditongo aberto, eis. Fechou? Assim como anéis tem acento, hotéis também. Bambu, não. Oxítona terminada em U e não é hiato, então não pode ter acento. Partila, vai ter acento?
Não, tá? Não é hiato, não vou colocar acento no I e no U se não for hiato e se não estiverem sozinhos ou acompanhados de S, tá? Então esquece, não põe acento no partila não, tá bom? Tenaz, também não. Oxítona terminada em Z, não tem acento, tá? E P, aí beleza, né? É uma oxítona terminada em E e no caso é um acento circunflexo porque o som é fechado, a gente não fala IP, a gente fala IP, beleza? Recompor, não, a gente não tem acento em oxítonas terminadas em R, tá? Só tomem cuidado porque o por, né, que é o verbo da onde recompor veio, é acentuado, mas por uma regra específica, tá? É um caso de acento diferencial lá das monossílabas, tá bom? Então você vai colocar acento no verbo por, mas você não vai colocar acento nos verbos derivados do por, tá? Então, propor, recompor, compor, nenhum desses verbos recebe acento. Fechado? Niterói, acento, né? Temos aqui uma oxítona terminada em ditongo aberto oi, assim como herói, Niterói também tem acento. Ninguém, acento também, oxítona terminada com em. Fechado? Bora para mais um. Complete as lacunas com os termos entre parênteses, então a gente vai ter que escolher um dos dois, tá? Primeiro aí, ó, ou eles intervêm ou intervém o eu. Intervém com agudo ou intervém com circunflexo? Bom, a concordância é com eles, no plural. Então, ou eles intervêm com acento circunflexo. O poliéster é uma fibra que barra o fluxo de ar, ou seja, retém o calor. Quem retém o calor? O poliéster no singular. Então, retém é singular, beleza? Eu não sei o porquê de ele ter faltado. Não dá para falar eu não sei o pois de ele ter faltado, mas dá para colocar no plural. Eu não sei os porquês de ele ter faltado, logo é porque com acento. No filme, o protagonista conta histórias infantis que entretêm as crianças. Quem entretém as crianças? As histórias infantis, plural. Então, acento circunflexo. Eu prefiro não ir porque estou cansada. Dá para dizer eu prefiro não ir pois estou cansada porque junto, tá? Uma diquinha aqui besta, mas que às vezes ajuda bastante, tá? Sobre esses verbos derivados do ter e do vir, quando for para colocar no singular, você vai fazer um risco, porque o agudo é só um risco. Mas quando for plural, dois riscos. Um é singular, dois é plural, beleza? Para fechar, último exercício aqui, uma questão da Universidade Federal do Paraná. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Então vamos lá. Na letra A, paletó, ok. Avô, ok. Pajé, ok. Café, ok. E giló, ok. Pronto, já encontramos a nossa resposta, né? Paletó, avô, café, giló, pajé, todo mundo tem que ter acento, porque são oxítonas terminadas com e com o, tá bom? Agora vamos lá, ó. Parabéns é oxítona? É, né? Tem acento por ser terminada com ens. Agora, vem é oxítona? Não, tem uma sílaba só. Se tem uma sílaba só, é monossílabo, não é oxítona, tá? Hífen, então aqui ó, vem, não entra. Hífen também não, porque hífen é paroxítona, tá? A sílaba mais forte é a penúltima, não é a última. Sair, ok, né? Era o caso lá do hiato, pelo i estar sozinho, mas o asis é paroxítona, então não. Nascer, você, beleza, capilé, tranquilo, Paraná também, mas lápis e régua não, né? Lápis tem como sílaba mais forte a penúltima, então é paroxítona. Régua, idem, outra paroxítona. Amém, beleza, mas amável já não é, paroxítona. Filó, ok, porém, ok, além, ok, né? O único erro aqui da letra D é a palavra amável. Na E, cair, tudo certo, né? Um caso aí do hiato, né? O i sozinho. A I,
mesma coisa, né? O caso do hiato, o i tá sozinho, mas ímã é uma paroxítona, a sílaba mais forte é a penúltima, tá? E P, ok, abricó, ok também, o erro estava no ímã, resposta é a letra A. Bom, espero que vocês já estejam afiados aí com relação às regras de acentuação das oxítonas, e se você quiser ter acesso ao curso completo aí, é só procurar aí a plataforma do professor Ferreto. Tchau, tchau e até a próxima!